Paz do Senhor para os irmãos. Mais uma vez, vamos meditar aqui um pouquinho na palavra de Deus. Aqui no livro de Isaías. Aqui a palavra, o título da palavra diz assim: Isaías é escolhido e consagrado para profeta. Então o Senhor, ele escolheu Isaías. Eu vou lendo cada versículo e vou explanando para não tomar muito tempo. Então a gente percebe-se que o Senhor, ele escolheu Isaías, né? Isaías foi um grande homem de Deus para profeta. Então Deus escolhe os seus. E a gente tem que entender quando a gente é um escolhido do Senhor. E a gente tem que renunciar. É uma coisa impressionante que eu quero dizer para os irmãos aqui, é a renúncia do pecado. Porque Deus permite que pessoas de perto nos ataquem com palavras, te julgue, fala mal de você, e pessoas de longe. Às vezes, tem pessoas que te atacam de todas as maneiras e você pode fazer por tudo para tentar viver bem com aquela pessoa. Quando a pessoa não é escolhida de Deus ou a pessoa é uma pessoa possuída de espíritos imundos, não adianta você pelejar para viver bem com ela. Você é obrigado a afastar e dar um gelo naquela pessoa. Por quê? Porque aquela pessoa, ela vai estar sempre te atacando. Você deve orar e amá-la. Isso aí nós temos que amar até o fim. Orar, pedir a Deus que repreenda o maligno da vida dela, mas você não pode ter contato com aquela pessoa. Porque tudo que aquela palavra, aquela pessoa faz, ela arruma um jeitinho de te bicar, de te atacar, de te julgar, de toda maneira. Você pode fazer de tudo para viver bem com a pessoa. Mas parece que ela tem um espírito imundo na vida daquela pessoa que você não consegue viver bem com aquela pessoa. Então você tem que afastar dessa pessoa. Afastar. E já tem pessoas que ela é fingida com você. A cobra, aquela cobra venenosa, ela te trata bem, te dá a paz do Senhor, mas parece até um anjo. Mas pelas costas te acaba com você. Planeja a sua morte, deseja o seu mal, fala mal de você para os outros. Tudo enquanto é coisa ruim aquela pessoa faz. Só que é o seguinte, quando você é escolhido e nascido de Deus, o Espírito do Senhor que há em você não te deixa enganado. É por isso que a Bíblia diz que o justo não fica enganado. Deus faz você ver e Deus faz alguém te contar. Não é para você repelir a pessoa. Eu já vi muito isso aí. Ah, você é fofoqueiro? Não, repele não. Observa se realmente o que Deus, às vezes Deus levantou aí para te avisar de algum perigo. Você observa se realmente o que ele falou é verdade, e você vai ver. Ou às vezes você levanta pela manhã, Deus fala assim, vai em tal lugar. Você vai ali, do nada, Deus te mostra tudo. Deus não te deixa enganado pelo Santo Espírito de Deus. Então o que nós devemos fazer como homens e mulheres de Deus? É meditar na palavra, buscar para si, passar a mensagem para o povo. O que for de Deus vai ouvir a palavra, o que não for nunca vai ouvir. Vai debicar, vai criticar, vai achar erro, vai achar tantas coisas, mas o que é de Deus vai colher algo bom para a sua vida e vai glorificar e exaltar o nome do Senhor. Os nascidos de Deus sempre ouvem a voz de Deus, mas os que não é nascido de Deus nunca vai ouvir a voz de Deus. Você vê que o Senhor Jesus repreendeu os fariseus? Se vocês fossem de Deus, você ouvia a minha voz. Por que não podes ouvir a minha voz? Porque não é nascido de Deus. Vocês têm por pai o diabo e quereis satisfazer o desejo do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e nunca se firmou na verdade, porque não há verdade nele. E quando profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. O diabo, ele é pai de alguma coisa, da mentira. Então, meu irmão, vamos perseverar no Senhor, não vamos preocupar com aqueles que tramam contra nós, que falam de nós, que nos perseguem, que maquinam seus venenos contra nós, o mal contra nós, porque o Senhor envia um anjo com a espada de fogo, cortando todo o mal, jogando por terra, abrindo caminhos, quebrando as barreiras, tirando os espinhos, mas faz nós chegar no lugar onde que o Senhor nos escolheu para chegar. Então vamos meditar aqui na palavra de Deus no livro de Isaías. O Senhor escolheu Isaías. Isaías é escolhido, consagrado para profeta. No ano em que morreu o rei Uzias, sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo, e os serafins estavam em cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobria
cobria o seu rosto, e com duas cobria os seus pés, e com duas voava, e clamava uns aos outros, dizendo: Santos, Santos é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumo. Então vamos explanar até aqui, até do 4, até o 4. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vim ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia a terra. Então, aqui, Deus mostrou para Isaías o Senhor sentado num alto e sublime trono, e a sua glória enchia toda a terra. Então, ele viu o Senhor. Ele teve uma revelação e ele viu o Senhor. E o 2 diz assim: e os serafins estavam em cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria os seus rostos, e com 2 cobria os seus pés, e com 2 voavam. Os anjos do Senhor, cada um tinha 6 asas. Olha que impressionante. É um mistério tremendo. Cada anjo tinha 6 asas. Com 2 cobriu os seus rostos, e com 2 cobriu os seus pés, e com 2 voava. Olha o mistério das coisas de Deus, como é uma coisa que sobrenatural. É uma coisa sobrenatural. E clamava uns aos outros. Os anjos clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Então eles clamavam, os anjos: Santo, Santo, e a terra estava toda a terra cheia da glória de Deus. Olha que mistério e que poder sobrenatural, tremendo da sua glória. E os umbrais das portas se moveram, e a voz do que clama a casa se encheu de fumo. Quer dizer, e os umbrais das portas se moveram, com o poder do Senhor, os umbrais da porta se moveram, e a voz do que clama, com a voz do que clama, a voz que clamava, os umbrais da porta se moveram. Ele viu ali. E a casa se encheu de fumo, a casa se encheu de fumaça. A casa do Senhor, a casa. E então disse eu: ai de mim. Aí Isaías clamou-se. E realmente isso aí a gente percebe nós também. Olha, então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então, o Isaías, ele falou para Deus aqui, ele disse para o Senhor: então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, que ele ia perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros. Isaías sentiu que ele era um homem de lábios impuros. Então, a gente, por mais que vigia, por mais que tudo que a gente faz, nós temos que perceber que diante do Senhor nós somos impuros. Nós estamos aqui na terra, cada dia nos purificando, cada dia nos modelando, para que no grande dia do Senhor, Ele nos encontre preparado, pelo menos de uma maneira adequada, para entrar no reino dos céus. Impuro. E habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei. Os meus olhos viram o Rei. O Rei é quem? O Rei é Cristo. Os meus olhos viram o Rei e o Senhor dos Exércitos. Então, aqui quando ele disse isso, olha agora mais embaixo que é que o anjo fez. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirar do altar com uma tenaz. Olha, o serafim voou para Isaías, olha bem, mas um dos serafins voou para mim, voou para Isaías, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirar do altar com uma tenaz. Olha só o que aconteceu com Isaías. E com ela tocou-me a boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios,
e a tua iniquidade foi tirada e purificada do teu pecado. Então aquele anjo tocou nos lábios de Isaías com a brasa viva do altar e ali sarou Isaías dos seus pecados, curou Isaías dos seus pecados. Então, eu sempre falo isso, o Senhor tocar nos nossos lábios com a brasa viva do altar e nos purificar dos nossos pecados, nos modelar no nome santo do Senhor Jesus. Isaías aqui ficou curado do seu pecado. E depois disto, houve uma voz do Senhor que dizia: o que enviarei? E quem há de ir por nós? E então disse eu, a Isaías já disse, então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Certo? Então, aí o Isaías falou para o Senhor. Ele ouviu uma voz, depois disto ouvi a voz do Senhor. Isaías ouviu a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? E então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. E então disse ele, vai, o Senhor disse para Isaías, vai e diz a este povo, ouves de fato e não entendeis. Verdes em verdade, mas não percebeis. Agora o coração deste povo endurecer-lhe os ouvidos, e fecha-lhe os olhos. Não venha eles a ver com os seus olhos, e ouvir com os seus ouvidos, e entender com os seus corações, e converter-se a ser sarado. Então, a palavra, o Senhor falou para Isaías, o Senhor disse aqui para Isaías, então disse ele, vai e disse a este povo, ouve de fato. Esse povo, eles não ouviam, eles ouvem de fato. Fala para ele, que o povo, a mesma coisa de hoje, o povo de fato ouve. Eles ouvem de fato. Tudo que nós pregamos, que nós falamos, eles ouvem. E não entendeis, mas não entende. Vedes em verdade, mas não percebes. O povo é assim, eles veem e não entendem, ouvem e não percebem, é dessa maneira. Engorda o coração deste povo e endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos. Não venha eles a ver, mas os seus olhos e ouvir com os seus ouvidos e os entender com o seu coração e converter-se-á a ser sarado. Então o povo precisa converter e ser sarado. Porque eles ouvem, não entendem, vê, mas está como cego. A palavra de Deus não pode entrar neles. Porque infelizmente eles não dão ouvido à voz de Deus. Eles precisam converter-se e ser sarado. Então, meus irmãos, e ser sarado, tem que converter e ser sarado. O Senhor enviou Isaías e está enviando os seus profetas nos dias de hoje para fazer essa obra. E o povo precisa converter e ser sarado. Então disse eu, até quando, Senhor? Respondeu, até que se assolem as cidades e fiquem sem habitantes, e nas casas não fiquem morador, e a terra seja assolada de todo. Então aqui já estava revelando ele o fim dos tempos. É onde que o bispo sempre prega, que vai ter uma assolação total, uma terça parte da terra vai morrer, vai ser morto, a terça parte da terra. Assolado de tudo. E o Senhor afasta dela os homens no meio da terra, e seja grande a desolação. E o Senhor afaste dela os homens, e no meio dela e no meio da terra seja grande a desolação. Vai ser uma grande desolação, mas a igreja verdadeira não vai estar. Os homens, mulheres de Deus, não vai estar nesse momento. O Senhor já arrebatou, o Senhor já tirou os seus escolhidos. Mas se ainda a 10ª parte dela ficar, tornará a ser pastada como o carvalho e como
a azinheira, que depois de ser desfolhada ainda fica firme. Assim, a santa semente será a firmeza dela. A santa semente, qual é a santa semente? A santa semente é a igreja, é o homem, a mulher de Deus que ainda vai suportar e resistir o diabo e ele fugirá de vós. Por isso que a palavra de Deus, resistiu o diabo e ele fugirá de vós. A santa semente é os escolhidos do Senhor. A sementinha de Deus que ainda vai estar na terra firme. Ali, ó, ainda vai ficar firme, sofrer, ser morta. Igual o bispo falou, que aquelas almas que vai ser morta, vai estar embaixo do altar, clamando. Depois que a igreja ser arrebatada, ainda vai ter algumas almas ainda. Pelo que o bispo falou, ali pregou na mensagem, que as almas daqueles vai estar embaixo do altar clamando. A Bíblia diz que, a minha Bíblia diz que aqueles que foram mortos e degolados, por não adorar a besta, nem o seu sinal, nem a sua imagem, reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então aí eu no meu concepção, eu boto toda a igreja, todo homem de Deus e mulher de Deus. A alma daqueles que foram mortos cruelmente, injustamente, pelo amor do evangelho, vai estar embaixo do altar clamando. Até quando, Senhor, tu vingarás o nosso sangue? Farás justiça os que habitam na terra. Então, nós devemos estar firmes na palavra de Deus e não preocupar com os ataques do adversário. Nós, cristãos, eu quero deixar aqui no final dessa mensagem muito bem entendido para todos, que nós cristãos, que amamos a salvação, a vida eterna, e pagamos um alto preço aqui na terra de perseguição, de ataques do maligno, pelo amor da vida eterna e da salvação, nós amamos os nossos familiares de sangue, nós amamos os nossos descendentes, mas não amamos a prática deles. Por quê? Nós somos nascidos de Deus, escolhidos do Senhor para servi-lo, para obedecer a tua palavra. E a Bíblia diz que todo aquele que quiser ser amigo do mundo constitui inimigo de Deus. Mas o bispo prega isso, a maioria dos homens e mulheres de Deus que é fiel a Deus prega isso, porque está escrito na Bíblia. Que até lá no livro de Lucas, capítulo 21, versículo 16, a Bíblia diz assim: até pelos pais, irmãos, parentes e amigos sereis entregue, e matarão algum de vós, e de todos sereis odiado por causa do meu nome, mas não perecerá o único cabelo da vossa cabeça, na vossa consciência possuirás a vossa alma. Então o que eu estou querendo dizer? Que até pelos pais, irmãos, parentes e amigos nós seremos entregue, perseguido. Tá? Então a igreja verdadeira do Senhor entenda isso, porque quando você passar uma perseguição pelos seus pais, pela sua mãe, ou pelos seus irmãos, ou por alguém da sua família, você ora por eles, ama eles, mas você vai entender que isso é bíblico, que isso é uma profecia de Jesus. Porque tem pessoas que falam, teve pessoas essa semana aí que falou que eu não amo os meus irmãos. Eu amo todos os meus irmãos. Eu só não vivo a vida que eles levam. Eu vivo uma vida dentro do Evangelho, uma vida dentro da palavra de Deus. Agora, se tem algum deles que me odeia e me persegue, por que eu vou receber na minha casa? Vou receber uma pessoa que quer me matar, que me persegue dentro da minha casa? Não, hein? A Bíblia manda nós amarmos, mas afastarmos daquele que nos faz mal. Você vai ficar com uma pessoa que te faz mal, sendo que você pode afastar dela? Ela não quer Jesus. Ela quer servir o caminho do mal, o caminho maligno. Não ama a salvação, não ama a vida eterna. Sim, nós oramos por eles, para que Deus venha tocar no coração deles pelo teu Santo Espírito, que eles venham entender que eles dependem de Jesus para ser salvo, mas não significa que nós temos que ficar lidando com pessoas que querem nos destruir. Então eu quero que a igreja verdadeira do Senhor entenda isso, porque nós, cristãos, eu e minha esposa, amamos nossa família, mas infelizmente, aqueles que não quiserem seguir Jesus, aqueles que não quiserem caminhar conosco, que fiquem no meio do caminho, mas que nós vamos continuar caminhando, porque no final da caminhada nós temos a vida eterna, a morada celestial na Nova Jerusalém, e nós não vamos parar no meio do caminho. Agora, se vocês querem nos amar, assim, amém. Se querem nos odiar, que odeie. Se querem com nós, vá. Se não quer, fique. Mas olha, e o que vocês falam, caluniam ou perseguem nós, não vai valer de nada, que o nosso foco é Cristo.
Nós não estamos focados em vocês, no que vocês falam e no que vocês fazem. Nós estamos focados em Cristo, nós estamos focados no Senhor Deus, no Senhor Jesus, na vida eterna. Nós estamos focados no Evangelho para que nós possamos ser salvos. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem pessoas por aí difamando difamando a minha esposa. Então eu estou deixando esse vídeo. Se você vê e queira compartilhar, compartilhe, para que as pessoas entendam como é servir a Deus, como é obedecer o Evangelho de Cristo, qual é o propósito de Deus na nossa vida. Você vai ver tudo nessa mensagem. Deus te abençoe e a paz do Senhor para todos. Que Deus venha abençoar todos com as bênçãos do arrependimento, com as bênçãos da salvação, no nome santo do Senhor Jesus. Deus abençoe.